galerinha, bem-vindos a mais uma aula. A nossa aula de hoje é a correção das atividades da aula anterior. Como dever, eu passei a página 49 e 50 e para casa passei a página 17. Então, vamos lá, começando no próximo slide. Correção das atividades da página 49 e 50. Na página 48, galera, tem um texto, A Convivência com a Internet. É um artigo de opinião, da qual a gente está trabalhando o conteúdo. E é muito importante que vocês leiam antes de responder as questões, ok? Lembrando também que a sua resposta, ela não precisa estar igual à minha, mas que ela esteja dentro do mesmo contexto, tá bom? Então, todos aí com o caderno e o livro em mãos. E vamos lá. Questão número 1. É comum em artigos de opinião a introdução ser feita logo no primeiro parágrafo, por meio da apresentação da ideia principal, constituída pelo assunto e pela posição da autora a respeito dele. Letra A. Isso acontece no texto lido? Então vamos lá ver. Página 49, exercício 1. Sim, o assunto e a opinião da autora são apresentados no primeiro parágrafo, embora o contexto da internet só fique explícito no segundo parágrafo. Na letra B, qual é o assunto do artigo de opinião lido? A vida da criança e adolescente, que na atualidade não está simples e nem fácil. Letra C. Qual é a opinião da autora sobre o assunto? A autora afirma que a dificuldade reside na pouca formação crítica que crianças e adolescentes recebem da família e da escola, pelo fato de essas subestimarem a capacidade de reflexão deles. Questão número 2. Para fundamentar seu ponto de vista e convencer o leitor, a autora recorre a alguns argumentos. Letra A. Que argumento baseado na observação da realidade é apresentado pela autora? O de que há muita violência e agressividade nos comentários da internet, conforme observações da autora feitas em artigos opinativos ou analíticos, reportagem, etc., publicados em blogs e portais. Letra B. Que argumentos relacionados a experiências da autora como psicóloga foram utilizados no texto? A autora conta que recebeu textos escritos por jovens relatando experiências complicadas em diferentes vivências na internet. Exercício número 3. A autora alterna o uso do verbo na primeira pessoa do singular com o uso dos verbos na primeira pessoa do plural. Letra A. Identifique ocorrências da primeira pessoa do singular. Então, nós temos aí penso, vou reunir, me, escreveu, vejo. Então, todos esses verbos aí na primeira pessoa. Letra B. Identifique ocorrências da primeira pessoa do plural. Nossas, vamos considerar, o que podemos fazer, temos, devêssemos, entre outros, né? Letra C. Qual é o sujeito dos verbos que estão na primeira pessoa do singular e dos que estão na primeira pessoa do plural? Então, vamos lá. Os verbos que estão na primeira pessoa do singular têm como sujeito a própria autora. E os verbos que estão na primeira pessoa do plural têm como sujeito a autora e os leitores, que são provavelmente pais e professores preocupados com a educação dos mais novos. Letra D. Qual o efeito de sentido cada um desses procedimentos cria? Com o uso da primeira pessoa do singular, a autora marca explicitamente sua posição, fundamentando com argumentos que devem seu ponto de vista. Vamos lá, virando a página. Exercício número 4. Releia esses trechos do texto. Aí no texto, na página 50, tem aí 3 pontinhos dos quais vocês vão reler para poder fazer as questões abaixo. Letra A. Reescreva em seu caderno, passando os verbos e os pronomes para a terceira pessoa do singular ou do plural, fazendo as alterações necessárias. Então, aí tem pensa-se, pensam, reúnam-se, vence. Então, nós fazemos aí essa mudança desses verbos. Letra B. Compare os trechos originais à forma que assumiram a serem reescritos no item anterior e conclua.
Então, o uso da primeira pessoa do singular destaca a voz da autora, que é uma psicóloga experiente. Vamos lá na questão 5. A partir do parágrafo iniciando pela pergunta, o que podemos fazer para colaborar com uma vida mais saudável dessas crianças e dos jovens? Há uma mudança de foco na abordagem do assunto? Então, vamos ver se existe essa abordagem aí. O enfrentamento do problema e a discussão de possíveis soluções e postura quanto ao fazer. Letra B. Qual é o posicionamento da autora quanto à solução do problema indicado por ela? O que é preciso investir na formação crítica e na reflexão de crianças e jovens, o que seria o papel tanto das famílias quanto das escolas. Então, o posicionamento dela aí é mostrar que temos que estar juntos, né? Tanto a família quanto a escola, para um bem comum do nosso adolescente. Letra C. Qual é o outro posicionamento em que a autora diz se deparar com frequência? O de que a educação moral, ética e outras mais é papel somente da família. E aí, vocês concordam? É só papel da família ou é papel da escola? É papel do próprio adolescente, né? Então, tem vários pontos de vista aí em relação a esse artigo de opinião. Letra D. Qual é o principal argumento apresentado pela autora para defender o ponto de vista e se contrapor a outro posicionamento? O de que, no contexto da vida atual, inúmeros veículos e mídias, televisão, internet, publicidade, assim como os valores sociais, educam os jovens. Exercício 6. A conclusão de um artigo de opinião apresenta geralmente no último parágrafo. Pode retomar o ponto de vista do autor do texto, propor uma solução ou até mesmo uma provocação dos leitores. Que tipo é a conclusão do artigo de opinião lido? Muito brevemente, a conclusão retoma a conclusão da própria autora. O que é necessário acreditar no potencial de reflexão dos mais novos e investir na sua formação. Além disso, a autora faz uma provocação aos leitores. Que provocação aos leitores, hein? Ao afirmar que só falta acreditarmos nisso, né? Então, aí, para que possa haver essa melhora, né, nós temos que acreditar que isso possa acontecer. Questão número 7. Sobre a linguagem do artigo de opinião lido, responda. Letra A. Ela é direta, é clara ou é subjetiva? Então, ela é direta e clara. Letra B. Ela é formal ou informal? E aí, galera? A linguagem não é inteiramente formal, tá bom? Porque apresenta outros trechos, né? É usado no cotidiano, como mais, e aí, tarde demais, porque no texto já se espalhou e tudo mais. Então, podem ser questionados. Então, ela não é inteiramente formal. Ela é formal e informal ao mesmo tempo. Letra C. Qual variedade linguística é utilizada? Então, é uma variedade próxima a da norma padrão, né? Porque como a questão acima diz, ela não é inteiramente formal, então ela não pode ser uma norma padrão correta. Então, ela é próximo a uma norma padrão. Aí na página 50 também tem a questão número 8, que fala sobre quais são essas características desse gênero. No caso, a característica desse gênero é do artigo de opinião que já está, né, escrito lá em seu caderno, tá bom? Então agora nós vamos passar para. Então vamos lá, galera, nós vamos para a correção da página 17, né? Nós temos aí então uma história em quadrinhos aí falando sobre um dos assuntos que a gente conversa muito sobre fake news. Então, nós temos aí o exercício número 1. A tira retrata uma situação típica de fake news. As personagens recebem mensagens em seus celulares e pensam em transmiti-las com base no primeiro quadrinho Responda. Letra A. Qual das mensagens recebidas parece ser fake news? Por quê? A mensagem recebida pelo garoto, ela parece ser fake news, pois ela parece não ter lógica. Discuta com os colegas. Galera, essa questão de ser discutida com os colegas, ela não precisa ser, não precisa ser feita. Porém, nós vimos aí que, em princípio, a outra mensagem também pode ser fake news, né? Por quê? Pois ela, como um todo, não aparece a fala da garota.
Exercício 2. Compare o comportamento das questões. Letra A. Qual delas toma a decisão supostamente adequada e por quê? Então, a mais adequada aí no caso é a da menina, né? Pois ela acha o teor da mensagem e envia apenas a mãe. Letra B. Como a garota checa se as informações são verdadeiras? Então, consultando a internet, né? Outra fonte de pesquisa não foi utilizada por ela, então ela consultou somente a internet. Na letra C, mais uma vez, ela é uma discussão com os colegas, então vocês também não precisa ser feita aí, tá bom? Questão número 3. Compare a tira e a entrevista de Poliana Ferrari. Letra A. Em que os dois textos se assemelham? Então, ambos abordam o mesmo tema, que no caso aí é o fake news. Na letra B, qual dos trechos a seguir é extraído na entrevista? Ilustra o comportamento que o menino teve na tira. Então, aí no caso é o nosso terceiro pontinho. Vejo que às vezes as pessoas até têm dimensão do que a determinada informação é falsa. Mas como isso vai ao encontro do seu desejo, ele compartilha, tá? Questão número 4. Ao contrapor o comportamento diferente das duas personagens, a tira parece pretender mostrar como acontecem as fake news nas redes sociais. Então, por que ela faz isso, né? O garoto, pois sem checar a veracidade da informação, ele a transmite a um grande número de pessoas, né? Mais de 1.000, dando origem à massificação da informação. Questão número 5. Agora faça uma experiência curiosa. Com o auxílio do professor, siga o exemplo da garota e pesquise na internet o teor da mensagem que o menino recebeu. Letra A. Qual é o resultado da pesquisa? Há na internet vários links de jornais e revistas que confirmam o teor da mensagem. Ou seja, segundo esses órgãos de imprensa, falar palavrões faz bem à saúde. Questão B. Logo considerando os resultados da pesquisa, a mensagem deixa de ser fake news? Sempre é possível questionar sobre os fatos, né? Então, a gente está aí trabalhando um artigo de opinião, então sempre é possível questionar se isto está correto ou não, tá bom? Letra C. Caso o menino tivesse feito uma pesquisa na internet antes de replicar a mensagem, a atitude dele passaria a ser mais crítica e ética, por quê? No caso aí, galera, a resposta é pessoal, né? Vai de acordo com o que você pensa a respeito. Então, qual seria a importância de vincular uma informação desse tipo por mais de 1.000 pessoas, né? Além disso, quando a gente vai postar alguma coisa, a gente tem que ter certeza, da importância disso, tá bom? Deixo aí o meu muito obrigada a vocês. Espero que vocês estejam aproveitando bastante as aulas online. Deixo a mensagem que vocês precisam ler. Não deixem de ler. Procurem ler várias coisas. Estejam atenados a vários assuntos, tá bom? Beijinho, beijinho e tchau, tchau!